E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. O Senhor nos tirou daquele lugar que nós se encontrávamos cativos, né? Que é do Egito lá, estavam prisioneiros, os desamparou e largou na mão dos medianitas. Mas na verdade o povo que se afasta de Deus, Deus não larga as pessoas, né? Deus, ele direciona pessoas, ele dá um lugar certo para elas estarem. Colocou eles nos lugares prometidos, só que daí competia a eles cuidar da onde Deus colocou. E assim é conosco, né? Será que a gente está cuidando? Está fazendo por onde? No lugar onde Deus nos deixou? Onde Deus nos colocou? Onde Deus falou que ia fazer e fez? Será que nós estamos fazendo por onde, irmãos? Sabe? Deus, ele promete e cumpre, só que a gente tem que saber cuidar com as bênçãos que o Senhor dá. Muitas das vezes Deus dá a bênção para nós e dá, né? Quando a gente é merecedor e fazemos por onde merecer as nossas bênçãos. Só que a gente vai saber cuidar da bênção que Deus nos deu. Será que eu e você vamos saber lidar com aquilo que Deus nos dá na nossa mão? Deus nos tirou muito tempo atrás do lamaçal do pecado onde a gente se encontrava. Será que a gente continua buscando Deus para não ter caída e voltar de novo aqueles mesmos pecados? A gente busca em Deus, a gente agradece a Ele, busca força nele, a gente permanece em Deus. Gedeão aqui se questionava, né? Aonde estão os milagres que aconteciam? Se é o Senhor mesmo, por que o Senhor nos abandonou, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Eis que a minha família vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus ia enviar ele, irmãos, né? Vai tu nessa tua força, porque eu vou te enviar para responder às orações daquelas pessoas. Você vai livrar o meu povo da situação que eles se encontram hoje, sabe? E muitas das vezes é isso que acontece, irmão. Deus nos chama para coisas maiores, só que a gente se pega em coisas menores, nos problemas cotidianos da vida, sendo que Deus, quando a gente entrega na mão dele, Deus já está ali agindo a nosso favor, né? Pois ele age no favor daqueles que ele ama, né? E quando a gente deixa na mão de Deus, Deus age. Se você tiver fé e crer que Deus pode fazer na sua vida e pode agir, ele vai fazer. Aquilo que parece impossível para você vai se cumprir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aquilo que Deus nos designou a fazer. E aqui ele chamou Gedeão. Vai, varão valoroso, eis que te enviei para tirar o meu povo da mão dos medianitas. E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa do meu pai. Ah, Senhor, mas como que vai tirar? Não é eu não. O Senhor está se enganado. Como posso eu ir tirar? Se eu sou menor, minha família é a menor de Manassés, né? E eu sou menor da minha casa, como é que eu vou fazer? O Senhor está se enganado. Não, irmão, é Deus, ele está certíssimo. Ele sabe o que você está capacitado para fazer. Então não tenha medo, irmão. Desde o comecinho aqui, ó, Deus já falou, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus reconhecia o valor da pessoa. Porque como Deus vai reconhecer, irmão, se a pessoa é mais pobre, a casa mais pobrinha, porque Deus ele sonda o coração da pessoa, irmão. Não é aparência não, né? Status financeiro, essas coisas não. Deus ele vê o coração e ele sabe que você está preparado para fazer aquilo e vai obedecer o que ele mandar você fazer, porque é intermédio de você que as coisas vão acontecer. Milagres, transformações de vida, pessoas que estão precisando da tua palavra vão ser alcançadas,
Milagres vão acontecer na vida daquelas pessoas que estão sem esperança, sem amor. Estão ali no fundo do poço. Mas você é o socorro que Deus vai mandar nesse momento para aquela pessoa. Sabe? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor, mas é meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da minha casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, eu sou contigo. Se eu estou mandando, se Deus está te mandando, porque é Ele que está contigo, sabe? Você é a pessoa, não tenha medo não, porque quem está contigo é muito maior do que os problemas que você vai enfrentar. Vou dar um exemplo bom para nós nesses momentos, é Davi. Davi naquele momento lá que viu Golias afrontando o povo de Deus, falando contra o povo lá, contra Deus. Um piazinho pequeno, o menorzinho, nem a armadura do rei coube nele, né? E ele foi, com essa pedrinha lá, foi enfrentar o gigante. Ele enfrentou, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a confiança que devemos ter quando Deus nos manda aí, sabe? Porque é Ele que vai falar através de nós, né? Ele vai colocar palavras na sua boca para você abençoar uma alma, uma vida, porque a alma de uma pessoa tem muito valor para Deus, né? A vida de uma pessoa tem muito valor, né? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Já ouviu essa frase? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais vale, né, a gente ter a alma indo pro céu, porque essa vida nossa é passageira, irmão. Tudo aqui é passageiro. Logicamente a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas, né? Deus se agrada e Deus ele fala isso, né, irmão? Se você procurar o reino dos céus em primeiro lugar, todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que você necessita, aquilo que não vai te afastar de Deus, aquilo que não vai te levar para caminhos tortuosos, né? Da presença dele, ele vai suprir na sua vida, sabe? Muitas vezes gente que acha que para ser feliz tem que ter milhões, né? Milhões, vários aviões, vários carros que nem utiliza, mas só para se aparecer de aparência. Isso não é felicidade, irmãos, isso é ganância, né? Porque pense bem, você vai ter 10 casas se você vai morar numa. Vai ter 10 camas se você vai dormir numa. Vai ter 10 carros que você só anda num, né? Qual é a vantagem de ter tudo isso e não usufruir de tudo isso? Só para se aparecer para as pessoas pensarem, nossa, olha como ele tem dinheiro, como ele é. Sabe, isso é ganância, mas quando você procura o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que vai te beneficiar, que não vai te prejudicar. E Deus sabe muito bem o que você necessita. A paz que só Ele pode dar. Né? E Gideão, então ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu o menor da minha casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de descer contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Você vai guerrear, você vai enfrentar esse problema, né? Ele ia enfrentar os medianitas, os seus inimigos. E a gente, irmão, a gente é assim quando a gente ora para Deus. Deus está conosco, a gente enfrenta nossos problemas, sabe? Ele está na frente. O nosso general de guerra está ali conosco, irmão. A gente enfrenta exército de problemas, a gente vence. Esses problemas não existem para Deus. O impossível não existe para Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Tenha fé, irmão. Creia. Creia na palavra de Deus. E ele disse: se agora tem achado graça a teus olhos,
dai-me um sinal. E ainda estava lá, ó. Ele estava duvidando que Deus tinha chamado ele, porque ele se sentia o menor da casa mesmo, né? E muitas vezes a gente se sente assim, o menorzinho da casa da gente, o menorzinho que ninguém olha pra gente, né? Muitas vezes a gente tá de escanteio ali, nos lugares ali que você nem é percebido, irmão. Quem já se sentiu assim? Nossa, quase todo mundo, né? Todo mundo já passou por uma fase dessa. Você está num lugar que ninguém nem percebe que você está ali, que você existe ali, né? Mas Deus, ele está ali te sondando, irmão. Isso que eu falo, né? Você que procura andar certinho, a gente nunca perde, sabe? É difícil, parece ser difícil, que a gente nem é notado, às vezes. Só é de quando a gente dá numa coisa para fazer alguma coisa grande, sabe? Deus, ele tá te sondando ali. Ele vai te preparar, porque Deus vê tudo, irmão. Não vai pensando que Deus não te vê nesse momento onde você se encontra aí. Deus está aí te olhando. Ele está vendo o que está acontecendo, o que você está fazendo. Se você está cumprindo aquilo que ele falou, se você está obedecendo a palavra dele, o id dele, id pregar o evangelho a toda criatura. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Nos dias de hoje, principalmente. E se tenho achado, aí disse Gedeão, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dai-me o sinal de que és o que comigo falas. Ou seja, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal para mim, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Se você está perguntando nesse momento, para você que parou nesse vídeo, se é você que Deus está falando, é você mesmo. Se passou pela tua mente aí, ó, perguntando se é você que Deus está falando, ah, irmão, Deus, ele quer te usar de uma forma extraordinária, de uma forma que nem você acredita em você mesmo, mas Deus, ele acredita no teu potencial. Deus, ele acredita naqueles que ele fala, mano, que ele sonda o seu coração e ele sabe as necessidades que você está passando e a sua capacidade para fazer o que ele manda e muito mais. Quando você obedecer a Deus, irmãos, e começar a andar nos seus caminhos, sabe? Você vai ver que Deus, ele vai fazer uma transformação tão grande na tua vida e vai te usar de uma forma tão diferente, que eu posso dizer assim, né? Que você não vai acreditar, irmão. Nossa, como é que Deus pode fazer tudo isso? E porque eu não busquei a Deus antes, sabe? Porque Deus, ele tem planos tão grandes para a vida da gente, sabe? É através de nós, irmão, multidões são salvas, milhares de pessoas são alcançadas, almas voltam para Cristo, sabe? E é uma benção, né? Quando você é escolhido por Deus. Tem uma passagem que Deus fala assim, né? A gente é conhecido de Deus. Deus conhece a gente, sabe? Imagina, Deus conhece você. Deus está te vendo aí onde você se encontra, nesse momento. Não vai pensando que Deus não está te vendo, que Ele está te vendo e Ele quer que você busque-o hoje. Ele quer falar com você, mas de onde estão as maravilhas que o Senhor fez comigo? Procure, procure. Você vai reconhecer as maravilhas que Ele fez já na tua vida. E as maravilhas que Ele ainda tem para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando a gente obedece a Deus. Quando a gente faz por onde merecermos, sabe? E Gedeão ainda para mim dá um sinal para ver se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se é eu mesmo, que se é o Senhor Deus que está falando comigo, é coisa da minha imaginação. E muitas vezes a gente pensa que é coisa da cabeça da gente, porque tem vozes, tem vezes que a gente pensa e vem os pensamentos, são tipo umas vozes, né? Apesar que é louco também, não é, irmão? Você tem que saber diferenciar quando é a voz de Deus e quando não é. A voz de Deus, ela não vai te fazer entrar e fazer coisas ruins. Geralmente Deus vai fazer você falar coisas boas, fazer coisas boas, irmão, para o seu próximo e para você mesmo, é coisa, porque Deus é um pai. Ele não vai fazer coisas para te machucar ou machucar o próximo. Ele vai agir de uma forma diferente para proteger os seus. Ele vai agir a seu favor. É, né?
rogo-te daqui. E ele disse: se agora tenho achado graça a teus olhos, dai-me o sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não partes até que eu venha a ti, traga o meu presente e o ponha para ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Sabe, irmão? E Deus ainda ele aqui duvidando que era Deus que estava falando com ele. Ele pôs a prova. Ele queria provar se realmente era Deus que estava falando com ele. Sabe, ainda que ele falou que assim, ó: rogo-te que daqui não se apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu te esperarei até que voltes. Então prova-me que o Senhor está comigo. Prova-me que é o Senhor que está falando comigo. O anjo enviado de Deus, né? Falou: não, tudo bem, vá lá. Imagina que situação, irmão. Imagina Deus falar assim: não, pera aí, Senhor, eu vou lá então fazer um negócio lá, ver se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Olha a paciência que Deus tem com o ser humano, irmão, né? O ser humano não acreditar que Deus está falando com ele. Ele perguntou, então ele foi, né? E entrou Gedeão e preparou o cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. E a carne pôs num escafate e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou, né? Porém o anjo lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em suas mãos e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne. Foi consumida a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ele provou que era Deus que estava fazendo as coisas, que ele duvidou em seu coração, né? O último que duvidou lá de Deus foi o pai de João Batista, se não me engano, que o anjo apareceu para ele e tal, falou e ele não creu. O Zacarias, né? Aí não creu, o que ele fez? Ficou mudo, perdeu a voz. Sabe? É umas consequências dos nossos atos, irmão. A gente fala tanto de Deus, pede para Deus. E quando Deus fala conosco, o que nós fazemos? Recuamos, retrocedemos. Não pode. Deus não pode usar a gente, não. Deus não pode falar comigo. Capaz que sou eu mesmo. A gente se sente inferior, né? Sendo que a gente passa a vida se preparando, orando, jejuando, né? Levando a palavra, meditando principalmente na palavra e tentando vir trazer ela para nossa vida. Aí quando Deus quer nos usar, a gente retrocede, a gente não quer, sabe? E aqui ele viu que era verdadeiramente o anjo do Senhor e o Senhor que tinha trazido a palavra para ele, que Deus queria usá-lo. Aí ele ficou com medo, mano. Aí ele caiu, né? Ficou com medo. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, varão. O Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele não ia morrer, né, irmão? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele ia ser usado. Aí ele reconheceu, né, que era Deus. Precisou acontecer tudo isso na vida dele. Ele provar, né, que Deus, e Deus provar para ele que Deus estava querendo usá-lo, falar através dele, né? Ah, por quê? Porque Deus sondava o coração de Gideão, né? Ele foi e veio para ter certeza que era Deus que estava falando. E muitas vezes, mano, é isso aí, ó. Deus vai falar contigo. Não duvide no seu coração. Se você crê num Deus e apresentou os seus problemas para Ele, e Ele chegar a falar contigo, porque Ele está ali para resolver aquele problema que você apresentou, né? A solução chegou para você. Mas tem que crer, né? Você crê na palavra de Deus, Deus vai te levantar de uma maneira que você vai ver. Esses problemas que você acha que é tão grande, que está te afetando, não passa de um probleminha pequeno.
que você tem capacidade totalmente de resolvê-lo. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for essa manhã, vai ser essa semana. Mas com Deus na frente, Deus te direcionando.